Liturgia do dia 2 de janeiro de 2023. Memória de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da Igreja. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o Espírito tudo penetra, até as profundidades de Deus. Quem de entre os homens conhece o que há no homem, senão o espírito do homem que nele habita? Assim também, as coisas que são de Deus, ninguém as conhece, a não ser o Espírito de Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para podermos conhecer os dons da graça de Deus. E deles não falamos com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito inspira, falando de realidades espirituais em termos espirituais. O homem terreno não aceita o que vem do Espírito de Deus, pois é uma loucura para ele. Não o pode compreender, pois só de modo espiritual pode ser avaliado. Pelo contrário, o homem espiritual julga todas as coisas e a ele ninguém o pode julgar. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor para poder instruí-lo? Mas nós temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 97. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus, a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios, sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus, a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus, a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus, a salvação do nosso Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se corromper, com que se há de salgar? Não serve para mais nada,
senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende a candeia para colocar debaixo do alqueire, mas sim em cima do candelabro, e assim alumia a todos os que estão em casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje faremos uma liturgia comemorativa em memória de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. Basílio Magno, também chamado de Basílio de Cesareia, nasceu de uma família profundamente cristã, na Capadócia, região da atual Turquia. Com o seu irmão Gregório de Nissa e o amigo Gregório de Nazianzo, forma o grupo dos chamados Padres Capadócios, que tiveram importante papel na divulgação da doutrina do Concílio de Nicéia sobre a Santíssima Trindade. Basílio e seu irmão receberam esmerada educação. Durante a sua formação humanista em Atenas, estabeleceram uma grande amizade com Gregório de Nazianzo. Juntos iniciaram uma nova forma de vida monástica, o chamado monaquismo basiliano, que continua a ser vivido, sobretudo no Oriente. Basílio, ordenado sacerdote e bispo, distinguiu-se pelas suas obras caritativas e pelo exemplo que deu ao culto divino. Deixou-nos preciosas obras teológicas e homiléticas. Gregório de Nazianzo nasceu igualmente de uma família cristã piedosa. A sua mãe ofereceu-o ao Senhor, tendo-lhe proporcionado uma boa educação, que o levou a ser reitor e a ser proposto para altos cargos civis. Com os seus amigos Basílio e Gregório de Nissa, abandonou o mundo para se tornar monge. Já sacerdote, foi nomeado bispo de Constantinopla em 381, permanecendo sobretudo um místico, cantor apaixonado da Santíssima Trindade. Os seus escritos revelam a sua experiência e inteligência do mistério de Cristo. Foi chamado o teólogo. Na primeira leitura, Paulo justifica o seu ministério afirmando que recebeu o Espírito que vem de Deus. Só o Espírito de Deus nos torna homens espirituais, capazes de conhecer os mistérios divinos e nos dá uma mentalidade conforme ao pensamento do Senhor. O homem terreno, ou seja, aquele que apenas possui o espírito do mundo e se deixa conduzir por ele, não pode compreender as coisas do espírito e aceitar a loucura da mensagem evangélica que culmina na cruz. São Basílio e São Gregório, como todos os santos, deixaram-se fascinar por Cristo, assumiram o seu modo de pensar e viveram em conformidade com ele. Tornaram-se assim verdadeiros homens espirituais, capazes de julgar todas as coisas. Com relação ao Evangelho, depois de proclamar as bem-aventuranças, Mateus apresenta 2 provérbios em forma de parábola, que definem a missão dos discípulos: ser sal e luz. Tal como o sal e a luz influem sobre os alimentos e sobre as realidades terrenas, assim, os discípulos de Cristo devem influir sobre o mundo, ajudando-o a descobrir o sentido da vida, para que não seja enganado pelas suas tendências e aspirações rasteiras. Como o sal, os discípulos hão de dar sabor à humanidade e preservá-la da corrupção. Como a luz, hão de ser para o mundo
um raio do esplendor da glória de Deus. Tudo isso acontece quando os discípulos vivem à maneira de Cristo, guiados pela fé e atuando a caridade. A vida cristã é um compromisso com Deus, que tem implicações sociais e universais. Por isso, não deve ser escondida, mas brilhar no mundo, para a glória de Deus. Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo são exemplos de cristãos cujas vidas refletem o Evangelho, verdadeiros lumiares da fidelidade e da beleza do ideal cristão. Basílio, dotado de forte personalidade, foi um homem de pensamento e de ação. Escreveu e pregou, especulou e socorreu. Gregório é o filósofo elegante, o poeta delicado, o contemplativo irrequieto. Ambos nos revelam o que significa tornar-se discípulos da verdadeira sabedoria e receber o dom do Espírito, que perscruta as profundezas de Deus. Estes dois amigos que hoje celebramos foram gênios e santos. Por isso, a Igreja os venera como santos e doutores. A caridade de Deus fê-los operadores de bem e servidores dos irmãos, como monges, como padres e como bispos. Ambos cantaram a beleza de Deus. Como amigos e companheiros, compreenderam que o seu ideal mais profundo era o amor da sabedoria. Movia-os a ânsia de saber. Escreve Gregório: uma só tarefa e um só objetivo havia para ambos: aspirar à virtude, viver para as esperanças futuras e comportar-nos de tal modo que, mesmo antes de ter partido desta vida, tivéssemos emigrado dela. Esse foi o ideal que nos propusemos e assim travamos de orientar a nossa vida e as nossas ações em atitude de docilidade aos mandamentos divinos, entusiasmando-nos mutuamente à prática do bem. E se não parecer demasiada arrogância, direi que éramos um para o outro a norma e a regra para discernir o bem do mal. Dos Sermões de São Gregório de Nazianzo, Bispo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Basílio Magno e São Gregório de Nazianzo e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que iluminastes a vossa Igreja com o exemplo e a doutrina de São Basílio e São Gregório de Nazianzo, fazei-nos buscar humildemente a vossa verdade e segui-la com amor em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.